Essa canção que eu escolhi para nós ouvirmos antes, né, de começarmos agora o nosso estudo na oração, ela tem muito a ver com o que eu quero conversar, o que eu quero falar aqui com vocês nessa noite. Esse estudo vai ser um estudo, como podemos dizer, aleatório. Ele vai ser um estudo avulso, porque na semana que vem, né, na próxima quinta-feira, nós estamos no mês de maio, estaremos, então, celebrando o mês da família, como fazemos na igreja. Então, os estudos no mês de maio também serão voltados para a família, ou seja, a família será o tema que nós estaremos trabalhando durante todo o mês de maio. Mas eu gostaria de falar um pouco nessa noite sobre essa necessidade de ouvirmos a Deus e conhecermos a sua vontade. Eu quero realmente falar um pouco sobre essa questão de nós ouvirmos a Deus. Parece soa estranho, né, a gente falar ouvir a Deus, porque a gente ouve a Deus como? Como que nós ouvimos a Deus? Como que nós conhecemos a vontade de Deus? Né? Se nós falarmos em ouvir a Deus, e o que eu quero tocar são em dois aspectos, é ouvirmos a Deus e fazermos a sua vontade. Então, a gente tem que pensar, eu ouço a Deus? Se eu ouço a Deus, eu faço a sua vontade. Né? E se nós falamos em fazer a vontade de Deus, eu tenho que saber qual é essa vontade. Então, para eu saber qual é essa vontade, eu tenho que ouvi-lo. Eu tenho que saber o que ele está falando para mim, que é a vontade dele. Então, isso, aos olhos humanos, assim, humanamente falando, fica meio estranho. Outro dia mesmo, nós estávamos, na terça-feira, falando sobre teologia, onde surgiu essa pergunta. Como que a gente ouve a Deus? A gente ouve a Deus como? Como que a gente escuta a Deus? É só uma questão da gente ler a palavra ou Deus realmente fala conosco? Fala conosco. É interessante que nós vivemos num mundo com muitas vozes, né? São muitas vozes falando o tempo inteiro. São tantas informações, tantas coisas acontecendo, e nós precisamos aprender a ouvir a Deus. E nós vamos ver que Deus fala, é claro, de diferentes maneiras, de diferentes formas. Mas uma coisa nós devemos ter certeza: nós temos um Deus que fala conosco, um Deus que se relaciona conosco. E é interessante que a Bíblia ela faz algumas afirmações muito assertivas, ou seja, muito concretas sobre essa questão de Deus falar, né? De Deus falar, de Deus expressar a sua vontade a nós. É claro que no final vocês vão ter a chance de perguntar e falar alguma coisa, mas eu poderia perguntar para vocês, como é que Deus fala com vocês? Como é que vocês escutam a voz de Deus? Né? Será que a gente escuta a voz de Deus de forma audível? Eu não sei se isso acontece com vocês. Eu não sei se você ouve essa voz de Deus assim no seu coração, né? A gente sente assim, fala no coração, e é tão nítido que você conversa com ele, que você responde. Eu, por exemplo, vou ser sincero, eu faço assim. Eu ajo dessa forma. Eu ouço a voz de Deus que eu começo a falar com ele. E aí eu entro num diálogo. Talvez quem estiver ouvindo de fora vai falar, esse cara enlouqueceu. Né? Esse cara está falando com quem? Com quem? Mas é algo real para mim, é algo verdadeiro, é algo que eu tenho convicção de que é Deus falando comigo e eu falando com Deus. Então, isso é muito interessante, porque, é claro, vai da experiência de cada um de nós, vai do relacionamento que cada um de nós temos. Né? Eu costumo dizer, no meu caso, antes da gente entrar aqui em alguns assuntos, Deus usa muito a palavra para falar comigo. Então, quando eu estou lendo a palavra, eu ouço a voz de Deus falando comigo e eu converso com ele. E ele sempre... É interessante que toda vez que Deus fala comigo, ele sempre traz à tona, no meu coração, textos da palavra. Ele sempre usa a palavra para falar comigo, para me chamar a atenção. E eu me volto para aquilo que Jesus mesmo falou, o seguinte:
que o Espírito Santo vos faria lembrar das coisas que eu vos tenho dito. Então, é interessante como volta a nossa memória aquilo que nós lemos na palavra, aquilo que nós já aprendemos, aquilo que Deus já nos falou através da sua palavra, ele torna aquilo vivo novamente em nossas mentes, em nossos corações. Mas olha só, a primeira coisa que nós precisamos fazer é conhecer a voz de Deus. Nós só vamos ouvir a Deus se nós sabermos que é Ele quem está falando, né? Não adianta eu querer ouvir a Deus e não saber quando Ele está falando. E a Bíblia assegura que nós, como crentes, nós podemos conhecer a voz de Deus. Em João, capítulo 10, versículos 14, 16 e 27, diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Olha só, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aí vem o versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Elas ouvirão a minha voz. E no versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Alguns aqui podem falar assim: mas Jesus aí está falando daquele momento específico em que ele estava aqui na Terra, em que ele, humanamente falando, ele falava e as pessoas escutavam. Não. Você pode ver no versículo 16 que ele fala: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Ou seja, ainda tenho outras pessoas que serão minhas ovelhas e não são os judeus, que não são vocês, que estão aqui me ouvindo, e a mim convém conduzi-las. Aí ele fala de um futuro, olha, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ele está falando de nós como igreja, de cada um de nós que hoje somos convertidos e somos transformados no Senhor. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, entender uma coisa: nós precisamos conhecer a voz de Deus. Nós precisamos conhecer a voz de Deus. Mas nós só conheceremos a voz de Deus, primeiramente, se nós o conhecermos. Essa é uma relação muito interessante. Olha, o ser humano ele foi criado para se relacionar com Deus. E o relacionamento com Deus, esse relacionamento com Deus como Criador, pressupõe já algo prazeroso, completo, né? Ou seja, ele não foi feito, esse relacionamento não foi feito para ser algo simplesmente superficial, algo vago. Não. O que Deus deseja o tempo inteiro é ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. Ou seja, ele quer falar e ser ouvido. E ele quer que nós falemos e ele nos escute. Né? Então, é interessante que a gente tem que ter isso em mente. E o interessante dessa questão é o seguinte: quanto mais nós aprendermos a ouvir a voz de Deus e o conhecermos, nós, então, também não daremos ouvidos a falsos mestres, a falsos deuses, àquilo que não é a voz de Deus. Este, para mim, é um grande problema hoje em dia. Por que as pessoas andam tão enganadas por tantos ventos de doutrina, por tantas coisas? Especialmente quando a gente fala no mundo neopentecostal, especialmente, da questão dessas... Existe, irmãos, por favor, eu não desacredito nas profecias de maneira nenhuma, mas o que a gente vê muito hoje é o que nós chamamos de profetadas, né? É aquilo que o homem fala que é Deus, quando, na verdade, não é Deus nenhum. Por quê? Porque o que as pessoas falam não tem respaldo, não tem base bíblica nenhuma. Não tem amparo nenhum na Bíblia para que seja confirmado, julgado como palavra de Deus. São simplesmente resultados de emoções, resultado de
euforia, sabe? Algumas ações que, na verdade, muitas vezes parecem mais uma possessão do que simplesmente uma manifestação do amor e do pneuma de Deus, ou seja, do Espírito de Deus, do carisma, dos dons carismáticos, daquilo que Deus tem para falar ao homem. Então, este é um problema. E é por isso que as pessoas, então, ouvem tantas coisas e dão ouvidos a essas coisas por não conhecer a Deus e não distinguir o que é voz de Deus e o que não é. Então, este é um problema muito sério. E o interessante é que, quando nós nos voltamos para a palavra, nós vamos ver uma coisa, que Deus sempre teve um povo e aquelas pessoas com quem ele planejou fazer alguma coisa, guiado exclusivamente pela sua voz. Sabe? Deus sempre usou a comunicação para orientar aqueles com quem ele queria realizar alguma coisa. Por exemplo, Abraão. Abraão veio a ser o pai de uma multidão, né, de muitas pessoas, de uma nação, porque ele obedeceu à voz de Deus. Gênesis 22, 18 diz assim: e a tua descendência, a de Abraão, serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Gênesis 26, 5 diz assim: porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, perdão, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha só, Deus sempre usou a palavra, a comunicação, ele sempre se comunicou com o homem a fim de orientar este naquilo que ele queria. Então, nós sempre vamos encontrar esse respaldo. Encontramos aqui na figura de Abraão, nós encontramos Moisés. A Bíblia fala que Moisés não fazia nada sem ouvir a voz de Deus. Êxodo 19, 19 diz assim: e o clangor da buzina ia aumentando cada vez mais. Então Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz. Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz. Êxodo 19, 21, 23, 21, né? Êxodo 20, versículo 1. Todos esses versículos falam de Moisés se relacionando com Deus de uma forma íntima. Deus sempre buscou falar com Moisés. E nós podemos ver aqui também na história do povo de Israel que Deus também disse a Moisés que queria falar com todo o povo. Deuteronômio 4:10 diz assim: ajunta-me o povo para que eu os faça ouvir as minhas palavras e aprendam a temer todo o tempo em que viverem na terra e as ensinem a seus filhos. Deuteronômio 4:10. E em Deuteronômio 5:24, olha o que o povo disse. E dissestes, ouvimos a sua voz. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Ou seja, o povo, de uma forma geral, também entendeu e descobriu que Deus falava com eles e que, mesmo Deus falando, este povo poderia continuar vivo. Outra pessoa com quem Deus falou, Samuel. E Samuel ouviu a voz de Deus de uma forma clara. De uma forma clara. 1 Samuel 3:10 diz assim: então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Sabe, Samuel ainda era um menino. Ou seja, não existe idade que Deus não possa falar. Não existe uma idade para Deus falar com o homem. Deus falou com Samuel enquanto Samuel ainda era um menino. Quando a gente fala aqui um menino, Samuel aqui devia ter por volta dos seus 12, 13, 14 anos. Um menino, né? Então, ele estava já servindo ali no templo ao sacerdote Eli, e
Deus o chamou e Deus falou com ele. Foi a primeira vez que Deus falou com Samuel. E a Bíblia diz que nesse dia, Samuel ainda não conhecia Deus, não tinha tido esse contato com Deus, somente através do sacerdote, somente através dos ofícios que ele já estava ajudando a Eli durante aquele período em que ele servia já no templo. Então, Deus falou com ele. E a Bíblia diz que quando ele ouviu a voz do Senhor, ela era tão clara que diz em 1 Samuel 3,19, nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Ou seja, tudo aquilo que Samuel ouviu, ele ouviu de uma forma tão clara, tão correta, que nenhuma dessas palavras deixou de se cumprir. E em 1 Samuel 3:21 e 4:1 diz assim, continuou o Senhor a aparecer em Siló, e aí se manifestava Samuel pela sua palavra. Veio palavra de Samuel a todo o Israel. Nós já vimos Abraão, vimos Moisés, vimos Samuel, agora nós vamos ver aqui Davi. Davi era outro que Deus também falava e ele ouvia. Né? Davi ele fala o seguinte, que a voz de Deus para com ele era a alegria e a vida que ele tinha. Salmo 60, versículo 6, diz assim, disse Deus do seu santuário, e eu me regozijarei. 2 Samuel 23, 2-3, Davi diz assim, o Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. A rocha de Israel a mim me falou. Olha que coisa linda. Davi, ele fala, a rocha de Israel a mim me falou. Irmãos, quantos de nós temos essa convicção que Deus falou? Aí você vai falar assim, peraí, Elcio, você está falando agora só do Antigo Testamento. E no Novo Testamento? Bem, no Novo Testamento nós vamos começar, então, aqui com Paulo. A Bíblia fala que ainda Saulo, na estrada de Damasco, né, indo para Damasco, Atos 9, versículos 3 e 4, diz assim, subitamente cercou um esplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Amados, a Bíblia fala que ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Saulo ouviu Deus falando com ele de uma forma clara, de uma forma inequívoca. E ele vai mais longe. Quando ele falou diante do rei Agripa, ele deu o testemunho dele, Atos 26, 14, 16, ele diz assim, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Ou seja, Saulo falou até a língua, em que idioma ele ouviu, porque ele falava grego também. Mas ele falou, eu ouvi a língua em hebraico, não foi nem aramaico. Hebraico, aramaico, grego, né? Ele fala, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Respondeu ele, levanta-te, eu te apareci por isso. Então, olha só, Deus ele se manifestou e falou a Paulo. Mas ele não falou somente a Paulo. Atos 11, 7-10 diz assim, Pedro falando, então ouvi uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi, de maneira nenhuma, Senhor. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez. Sucedeu isso 3 vezes. 3 vezes. Ou seja, nós vemos aqui Deus falando. Deus falando. E em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, nós vemos Jesus convidando a igreja de Laodiceia a ouvir a sua voz. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, Jesus falando, eu quero que você, igreja, ouça a minha voz. Ouça a minha voz. Então, a pergunta é, a voz de Deus é uma voz para hoje? A voz de Deus
é uma voz para hoje? Conhecer a voz de Deus, amados, deve ser algo almejado por todos nós. Sabe? Porque nós, como crentes, nós precisamos ouvir a Deus. Sabe? Nós precisamos conhecer a palavra? Sim. Nós podemos ouvir a mensagem? Sim. Nós podemos estudar e estar sendo edificados de diferentes maneiras? Sim. Mas Deus quer falar conosco de uma maneira pessoal, de uma maneira singular, sabe? E nós precisamos verdadeiramente conhecer a Deus para então reconhecermos a sua voz acima das outras vozes que estão sendo ecoadas nos dias de hoje. A Bíblia fala, né, em Jeremias 33:3, grandes coisas e ocultas. Se nós buscarmos o Senhor, ele vai nos falar coisas grandes e ocultas que ainda não sabemos. Sabe, queridos, este é, sem dúvida, um dos maiores privilégios que nós, como crentes em Jesus, temos. Ouvirmos a voz de Deus. Ouvirmos Deus falando conosco. Sabe, e eu quero afirmar aqui que é possível, irmãos, ouvirmos a voz de Deus hoje tão nítida e clara como os homens que nós citamos aqui, como Abraão, como Moisés, como Samuel, como Davi, como Paulo, como Pedro, como os apóstolos, como os profetas ouviram. Porque Deus não mudou. Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. E eu vou fazer uma afirmação mais ousada. Nós hoje temos muito mais acesso e muito mais facilidade para escutarmos a Deus do que aqueles homens. Por quê? Porque hoje o Espírito Santo habita em nós. Porque hoje nós somos moradas de Deus. Porque hoje nós temos livre acesso. Imagine que aqueles homens, a maioria deles, eram especiais, porque Deus não se manifestava a todos os homens de igual maneira, coisa que hoje ele faz através do Espírito Santo que ele concedeu a cada um de nós. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa. Nós só vamos conhecer a voz de Deus e reconhecer essa voz, primeiro, se nós passarmos um tempo com Deus. Para nós passarmos um tempo com Deus. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. E isso tem que ser algo que nós devemos aprender a cultivar todos os dias. É por isso que essa música foi escolhida para esse dia de hoje, na oração. Por quê? Porque quando nós oramos, nós nos relacionamos com Deus. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E não somente através da oração, aí entra aquela velha máxima da devocional, porque nós oramos e falamos, podemos escutar a Deus, sim, mas nós também podemos escutar a Deus lendo a palavra e ele usar essa palavra para falar aos nossos corações. Ele usar essa palavra para tornar vivo aquilo que ele deseja para cada um de nós. Então, sabe, o Espírito Santo, ele fala de muitas formas, de muitas maneiras. Ele usa circunstâncias, ele usa situações, ele usa a palavra, ele usa meios, amados, que nós não conseguimos imaginar para ele falar aos nossos corações. Olha, Deus usa até de sonhos para falar conosco, não é verdade? Quantos sonhos são sonhos espirituais, né? Sonhos que Deus nos dá e que nos leva e nos faz pensar e entender que existe algo maior, que é algo que Deus está nos falando. E quando nós temos isso, quando Deus fala conosco e nós sabemos que é Deus, irmãos, isso para nós deve ser algo que não nos traz dúvida. Não nos traz dúvida. Por quê? Porque nós precisamos ter esse conhecimento dele. Aquele que conhece a Deus sabe quando Deus fala. Sabe? E nós precisamos, então, estar próximos de Deus. Estar próximos de Deus, irmãos, não é apenas ler as Escrituras, sabe? Não é apenas saber de cor as Escrituras, não é isso. Estar próximos de Deus, irmãos, não é apenas eu gastar tempo orando e falando, não. Estar próximo de Deus quer dizer o seguinte, é eu me dedicar a esse tempo,
é eu abrir o meu coração e estar disposto a ouvi-lo e a atendê-lo. Porque, irmãos, se Deus fala e eu rejeito, se Deus fala e eu desobedeço, se Deus fala e eu não atendo, daqui a pouco aquela voz se torna inaudível para mim. Daqui a pouco aquela voz se torna estranha para mim. Por quê? Porque eu não sigo mais o que essa voz diz. É por isso que Jesus falou: as minhas ovelhas, eu as conheço e elas me ouvem, e elas me seguem. Ele quis dizer, elas me obedecem. As minhas ovelhas me obedecem. As minhas ovelhas fazem aquilo que eu estou orientando eles a fazer. E para isso, irmãos, nós precisamos, então, estar sensíveis à voz de Deus, sensíveis a escutar aquilo que Deus tem para nós. Sabe, amados, nós precisamos abrir o nosso coração, ouvir a voz de Deus, buscarmos isso, estamos sensíveis àquilo que Deus está dizendo a nós. O interessante é que, muitas vezes, nós não estamos abertos a ouvir o que Deus quer falar. Nós estamos abertos a ouvir o que queremos escutar. Este é um problema, né? Eu já vi muitos casais de namorados, um apaixonadinho pelo outro, sabe? Um gostando do outro, já atraído pelo outro, falou, vamos orar. Vamos orar para saber se é da vontade de Deus que a gente namore. Aí os dois oram. Tudo que eles querem ouvir é o quê? Sim. Os dois já estão interessados no outro. Já estão de olho no outro. Eles querem ouvir o sim. E eles vão ouvir o quê? Sim. Começam um namoro. Muito bem. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, o namoro acaba. Deixa eu perguntar, Deus muda? Deus muda? Se Deus falou que aquilo era a vontade dele, por acaso, então, Deus mudou a vontade dele no caminho? Em algum momento, aquilo que Deus falou que era para ser não é mais? Então, sabe, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Estarmos sensíveis à voz de Deus não quer dizer estarmos abertos a ouvir aquilo que queremos ouvir, aquilo que eu quero escutar. Estar sensível à voz de Deus quer dizer que eu vou escutar aquilo que ele tem para dizer, mesmo que aquilo seja contrário à minha vontade, mesmo que aquilo seja algo que eu não deseje, mesmo que aquilo seja algo que me leve a fazer algo que eu não queria fazer. Por quê? Porque eu vou ser obediente à voz de Deus e não ao meu querer. E sabe, amados, no mundo, como eu falei, nós temos diferentes vozes. Diferentes vozes. A Bíblia fala que nós devemos ter cuidado realmente com a questão de escutar, né? A gente deve estar atento àquilo que nós estamos ouvindo para não sermos enganados, para não sermos enganados. Então, nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos escutando e, às vezes, escutando como voz de Deus, quando, na verdade, não é voz de Deus. Então, quais são as vozes que nós temos no mundo? Primeiro, nós temos a voz do homem. A voz do homem, amados, é fácil reconhecer, né? Ela pode parecer bonita, ela pode parecer sonora, mas, geralmente, amados, a voz do homem é aquilo que é falado e não se cumpre. É aquilo que é falado e cai por terra, né? Atos 5:29, Pedro diz assim, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque os homens falaram para eles não continuarem pregando. Essa é a voz do homem. Uma voz que ela pode soar bonita em alguns momentos, pode soar espiritual em alguns momentos, mas ela pode estar em desacordo com aquilo que a palavra de Deus diz. E, para nós sabermos esse tipo de voz, nós também temos que conhecer a palavra. Sabe, eu ouso dizer que hoje, nas igrejas, nós ouvimos muito mais a voz de homens do que a voz de Deus. Irmãos, há mais de 30 anos atrás, eu tinha um professor que ele falava o seguinte, se nós tirarmos o Espírito Santo
da igreja, 95% das igrejas continuarão funcionando do mesmo jeito. Olha que afirmação dura. Se nós tirarmos o Espírito Santo da igreja, 95% das igrejas continuarão funcionando do mesmo jeito. Ou seja, toda instituição, tudo aquilo que está funcionando, não está funcionando movido e orientado pela voz de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Está sendo guiado simplesmente por um raciocínio humano, por vozes humanas. Esse, irmãos, é um problema extremamente sério. E como as pessoas dão ouvidos hoje à voz de homens, né? As pessoas falam em nome de Deus, mas, na verdade, aquela voz não é Deus falando, é homens. E como nós podemos descobrir isso? Reconhecendo a verdadeira voz de Deus. Tendo intimidade e sabendo ouvir o que é Deus e o que não é. Uma outra voz, amados, muito perigosa, que fala muito hoje em dia também, é a voz de Satanás. O diabo também fala. Não foi o diabo que foi lá tentar Adão e Eva? Não foi o diabo que chegou para Eva e falou com ela lá no jardim? Foi assim que o Senhor disse? Foi assim que o Senhor falou? Né? Não foi o diabo em Lucas 4, 33 a 34, que foi lá também a tentar a Jesus? Né? A Bíblia diz, em Lucas 24, em Lucas 4, 33 e 34, diz assim: achava na sinagoga um homem possesso de espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Em Mateus 4 é que nós temos sobre a tentação de Jesus. Eu confundi Lucas 4 com Mateus 4. Em Mateus 4, de 1 a 13, nós temos a tentação de Jesus quando Satanás usa e fala com ele. Né? Se você me adorar, se você for filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se você se curvar, te darei domínio sobre este mundo. Ou seja, nós podemos também ouvir a voz do diabo. Sabe? A gente tem que estar muito consciente disso. A gente tem que estar muito atento a isso. Eu acho interessante que Paulo ele fala o seguinte, lá em Gálatas, que mesmo que um anjo venha do céu, né? Mesmo que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho que não seja esse que era pregado por ele, que é pregado na Bíblia, ele fala que seja anátema. Ou seja, um anjo vindo do céu e pregando outro evangelho quer dizer que é um anjo enganador, que é um demônio, que é alguma coisa que veio para enganar. Ele vai ter aparência de anjo, mas ele vai falar algo que não é verdade. A Bíblia fala que o dragão ele vai ter aparência, que o anticristo ele vai ter aparência de cordeiro, mas as suas palavras vão ser como a de um dragão. Como é que nós vamos reconhecer que é o anticristo na grande tribulação? Através da sua palavra. Nós vamos saber identificar a sua voz. Nós vamos saber identificar aquilo que ele está falando. Para isso, amados, eu preciso conhecer a voz de Deus. Eu preciso saber o que é que Deus fala. Nós precisamos estar atentos a isso. E a outra voz, amados, que fala muito forte em nosso tempo também, em nossos dias, é o nosso próprio ego, é o nosso eu, é a nossa vontade, né? A voz do próprio homem falando de si mesmo. É interessante que em Jeremias 10, 23 diz assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. A Bíblia adverte sobre nós termos cuidado com aquilo que nós queremos para nós mesmos. Eu posso ouvir outros homens, eu posso ouvir a voz do diabo, mas eu posso ouvir a minha própria voz também como sendo uma voz espiritual, determinando e dizendo: eu sei o que eu quero para mim, eu sei o que eu desejo. Então, amados, nós precisamos verdadeiramente estarmos atentos a essa questão. Estarmos atentos àquilo que estamos ouvindo.
nós precisamos verdadeiramente ouvir a voz de Deus. E, ao ouvirmos a voz de Deus, nós vamos entender e aprender a fazermos a sua vontade, a cumprirmos a sua vontade. Que cada um de nós possamos pensar nisso e que cada um de nós possamos experimentar isso em nossas vidas, o ouvir a Deus e o fazermos a sua vontade. Por quê? Porque estamos escutando aquilo que Ele deseja e aquilo que Ele tem para nós. Que Deus abençoe o seu coração nessa noite e que cada um de nós possamos ouvir mais e mais a voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, aberto aí para perguntas, comentários, se alguém quiser falar alguma coisa, né? O nosso grupo hoje não está tão grande, mas franqueado aí para quem quiser falar, se alguém quiser falar alguma coisa nessa noite. Se não tiver ninguém, nós oraremos nesse instante. Muito bem, então vamos orar. Vamos orar e agradecer a Deus